Louisiana, 1945. O trem reduziu a velocidade até se arrastar sob um céu pesado de umidade. O ar denso o suficiente para se sentir o gosto. Através das frestas do vagão de carga, as mulheres alemãs pressionavam os rostos contra a madeira. Observando a plataforma se aproximar, tinham-lhes dito o que esperar: selvageria, humilhação, correntes. O que viram? Em vez disso, fê-las paralisar, soldados negros em uniformes americanos estavam em perfeita formação, com os fuzis em posição de descanso, rostos impassíveis sob o sol brutal. Por um momento, ninguém respirou. Tudo o que lhes havia sido ensinado, tudo o que acreditavam sobre raça, sobre a América, sobre a própria guerra estava prestes a desmoronar. A jornada começara 3 semanas antes, numa manhã cinzenta, no norte da França. Greta Hoffmann estava entre 200 mulheres num campo de detenção improvisado fora de Cherbourg, com a braçadeira da Cruz Vermelha, ainda visível sob camadas de poeira da estrada. Ela tinha 32 anos, uma enfermeira que tratara soldados da Wehrmacht em hospitais de campanha da Polônia à Normandia. Ao seu redor, professoras, operárias, telefonistas, até uma violinista de Hamburgo. Todas capturadas à medida que o avanço aliado varria o território ocupado. Elas esperavam a execução. A propaganda tinha sido clara: os americanos não mostravam misericórdia, especialmente para com as mulheres que serviram ao Reich. Em vez disso, receberam exames médicos, pó para desparasitação e vestidos de algodão cinza carimbados com PW prisioneira de guerra em tinta preta. As letras pareciam marcas de gado. A travessia de navio foi pior do que o medo e enjoo. Escuridão, o rolar constante das ondas sob os convéses de aço. As mulheres rezavam em sussurros, segurando fotografias de filhos que talvez nunca mais vissem. Greta mantinha um diário, escondendo-o na manga. Escrevendo ao luar através das escotilhas: 12 de março de 1945, dizem-nos que vamos para a América. Não consigo imaginar o que a América fará conosco. O calor da Louisiana atingiu-as como uma parede quando as portas do navio se abriram em Nova Orleans. Não o calor seco do verão alemão, mas algo úmido e vivo, pressionando contra a pele, enchendo os pulmões com densidade. Palmeiras balançavam contra um céu impossivelmente azul. As mulheres tropeçavam pelas pranchas de desembarque, piscando numa luz que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Soldados negros alinhavam-se no cais. Este foi o primeiro choque. Na Alemanha nazista, pessoas negras existiam apenas em filmes de propaganda, caricaturas de selvageria, evidências da degeneração americana, provas de que a democracia levava ao caos racial. Tinham mostrado às mulheres documentários alegando que soldados negros estupravam e assassinavam por toda a França. Um cartaz de propaganda que Greta recordava mostrava um gorila em uniforme americano, com a legenda: "Isto é o que vos liberta." Mas estes homens permaneciam imóveis, profissionais. Seus uniformes estavam engomados apesar do calor, armas seguradas frouxamente, sem ameaça na postura. Um soldado, com a pele escura como folhas de tabaco, ajudou uma mulher alemã mais velha que tropeçou na prancha. A sua mão foi gentil. Greta observou isso e sentiu algo rachar na sua compreensão do mundo. Os caminhões de transporte eram abertos nas laterais, permitindo que o ar circulasse, enquanto dirigiam para o norte através de uma paisagem diferente de tudo o que as mulheres já tinham visto. Uma planície infinita interrompida apenas por árvores estranhas, drapeadas em musgo cinzento que pendia como cortinas fantasmagóricas. Água por toda parte, pântanos, igarapés, rios da cor da ferrugem. Uma paisagem que parecia ao mesmo tempo bela e perigosa, viva com sons que elas não conseguiam identificar. "Para onde nos estão levando?", sussurrou Lisa Müller em alemão. Ela tinha 19 anos. Uma telefonista de Munique, ainda jovem o suficiente para acreditar que o resgate poderia vir. Ninguém respondeu. Os soldados negros que dirigiam os caminhões não falavam com elas.
Mas o silêncio deles não era cruel. Simplesmente dirigiam, ocasionalmente passando cantis de água para trás quando o calor se tornava insuportável. Um soldado, notando uma mulher prestes a desmaiar, parou o comboio na sombra até que ela se recuperasse. Estes pequenos atos confundiam as prisioneiras mais do que a crueldade teria feito. O campo emergiu dos bosques de pinheiros como algo saído de um delírio febril. Fileiras de barracões de madeira branca estendiam-se por terras desmatadas, cercadas por cercas de arame que pareciam quase decorativas em comparação com o concreto e o aço dos campos alemães. Torres de vigia erguiam-se em intervalos, mas os guardas lá dentro liam jornais. Fumavam, pareciam entediados. O comandante do campo era um capitão negro chamado Robert Hayes. Este fato, por si só, teria sido impossível de explicar a qualquer pessoa na Alemanha, um homem negro comandando prisioneiras brancas, detendo autoridade absoluta sobre as suas vidas. Ele estava nos degraus do quartel-general do campo, quando os caminhões chegaram. O uniforme imaculado, o rosto sem revelar nada. Vocês serão tratadas de acordo com a Convenção de Genebra, disse ele através de um tradutor. A sua voz era firme, formal. Vocês trabalharão, serão pagas, serão alimentadas. Não serão feridas. Sigam as regras e encontrarão aqui uma vida tolerável. As mulheres alemãs permaneceram em formação, o sol batendo forte, tentando processar estas palavras pagas, alimentadas, não feridas. Tinha de ser um truque. Alguma elaborada decepção americana antes que o verdadeiro tratamento começasse. O capitão Reis dispensou-as para os seus barracões. Os edifícios eram simples, mas limpos. Beliches de madeira, colchões finos, armários para itens pessoais que não tinham, telas nas janelas mantinham os insetos fora. Ventiladores moviam o ar. Embora o calor permanecesse opressivo, no canto de cada barracão, um rádio tocava música americana jazz de big band. Vozes cantando em inglês sobre luar e romance. É assim que eles vos quebram, murmurou uma mulher mais velha, chamada Frau Kessler, com conforto, com gentileza. Depois vem a punição. Mas a punição nunca veio. Amanhã chegou cedo. Chamada às 5h00 da manhã, no pátio do complexo, a névoa ainda pairava nas árvores. O mundo cinzento e suave antes que o calor chegasse. Guardas negros contaram as mulheres com precisão metódica. Depois, dirigiram-nas para o refeitório. Foi aqui que ocorreu o segundo grande choque. O refeitório era um longo edifício de madeira com janelas teladas e fileiras de mesas. As mulheres entraram esperando sopa aguada, pão amanhecido, as rações de fome que definiam a Europa em tempo de guerra. Em vez disso, encontraram bandejas carregadas com ovos mexidos, bacon, torradas, manteiga, café com creme de verdade. Greta olhou para o seu prato como se ele pudesse desaparecer. Ao seu redor, mulheres estavam sentadas, congeladas, com medo de tocar na comida. Uma mulher começou a chorar silenciosamente, as lágrimas cortando linhas através da poeira em seu rosto. Um soldado negro servindo a fila notou a hesitação delas. Ele não falava alemão, mas o seu gesto foi universal. Ele imitou o ato de comer, sorriu levemente e passou para a próxima mulher. Permissão concedida. As mulheres comeram como se estivessem tentando lembrar o que significava ser humano. Algumas ficaram doentes por comerem rápido demais, após meses de quase inanição. Outras comeram devagar, deliberadamente. Cada mordida uma pequena cerimônia. O bacon era salgado, rico em gordura. Os ovos estavam quentes e macios. O café era amargo e perfeito. Na Alemanha, as pessoas comiam cascas de batata e pão de serragem. Aqui, prisioneiras comiam melhor do que civis alemães. As atribuições de trabalho vieram após o café da manhã. Algumas mulheres foram enviadas para a lavanderia do campo, outras para as cozinhas, outras ainda para equipes de manutenção. O trabalho era real,
mas não esmagador. Turnos de 8 horas com pausas, água fornecida constantemente por causa do calor. Supervisores que corrigiam erros sem crueldade. E em toda parte, soldados negros guardando, trabalhando, vivendo ao lado do campo, nos seus próprios alojamentos. As mulheres observavam-nos obsessivamente, tentando reconciliar a propaganda com a realidade. Estes homens jogavam beisebol à noite, as suas risadas ecoando pelo complexo, escreviam cartas para casa à sombra dos pinheiros, cantavam enquanto trabalhavam. Harmonias que pareciam vir de algum lugar antigo e profundo. Um soldado esculpia brinquedos de madeira durante as pausas cavalos. Cães, pequenos pássaros com as asas bem abertas. Nada correspondia ao que as mulheres tinham aprendido. Greta fez um amigo entre os guardas. Não verdadeiramente um amigo, as fronteiras permaneciam, mas algo como respeito mútuo. O nome dele era Sargento James Wilson. Um homem da Geórgia, com mãos marcadas pelo trabalho agrícola e olhos que pareciam ver mais do que ele dizia. Ele tinha lutado no norte da África e na Itália antes de ser designado para o serviço de guarda, recuperando-se de ferimentos que o deixaram mancando levemente. Ele apanhou-a escrevendo no diário numa noite, sentada sob um pinheiro enquanto vagalumes pulsavam na escuridão crescente. "Você está documentando a nossa crueldade?" perguntou ele, a voz carregando uma nota de humor. Greta olhou para cima. Assustada, o seu inglês era limitado. Mas ela entendeu o tom. "Sem crueldade", disse ela cuidadosamente. "Esse é o problema." Wilson sentou-se num banco próximo, não muito perto, respeitando a linha invisível entre guarda e prisioneira. "O que vos disseram sobre nós, sobre os negros na América?" Ela hesitou. Depois decidiu que a verdade era mais segura do que mentiras. "Disseram que vocês não eram humanos. Perigosos, que iriam estuprar e matar." Wilson completou. A sua voz era plana, cansada, como se já tivesse tido esta conversa antes. "Sim, nós ouvimos o que vos foi dito, mas não é verdade." "Não, senhora, não é verdade." Sentaram-se em silêncio por um momento, ouvindo os sons da noite, grilos, vozes distantes do campo, o sussurro do vento nas agulhas dos pinheiros. "Por que você nos guarda?" perguntou Greta. "Por que não soldados brancos?" A risada de Wilson foi curta, amarga. Soldados brancos para prisioneiros brancos? Eles imaginaram soldados negros para aqueles com quem ninguém se importa tanto. Serviço de guarda não é trabalho de glória. "Mas você lutou. Você foi ferido." "Sim. Senhora, lutei por um país que não me deixa votar em casa. Lutei pela liberdade enquanto a minha mãe ainda viaja na parte de trás do ônibus." Ele fez uma pausa e acrescentou: "Mas eu lutei. E continuarei lutando porque é o certo." Esta resposta era mais complicada do que Greta conseguia processar totalmente. Um homem lutando por um país que o oprimia, guardando prisioneiras de um país que tentara exterminar qualquer um que não fosse ariano puro. A matemática moral não computava de acordo com nenhuma equação que lhe tivessem ensinado na Alemanha, disse ela lentamente. "Eles teriam matado você apenas por existir. Eu sei. E, no entanto, você não nos mata." "Não, senhora. Essa é a diferença entre nós e eles." Naquela noite, Greta escreveu no seu diário, "Começo a entender que mentiram para nós sobre tudo. Não apenas pequenas mentiras, mas mentiras tão grandes que construíram um mundo inteiro. E agora esse mundo está desmoronando. E eu não sei em que acreditar. A transformação não aconteceu de uma só vez. Veio em pequenos momentos, acumulando-se como água desgastando a pedra. Um guarda chamado Soldado Marcus Brown ensinou algumas das mulheres alemãs mais jovens a jogar beisebol à noite. Ele era paciente, demonstrando a pegada, o balanço, rindo quando erravam, celebrando quando acertavam. A sua alegria era contagiosa, descomplicada. Lisa Müller, a jovem de 19 anos de Munique,
Perguntou-lhe por que ele era gentil com elas. Vocês são pessoas, disse ele simplesmente. Ser prisioneira não muda isso. Na biblioteca do campo, sim. Elas tinham uma biblioteca. As mulheres descobriram jornais, revistas e livros americanos. Leram sobre a libertação dos campos de concentração. Viram fotografias que as suas mentes rejeitaram inicialmente. Greta olhou para imagens de Bergen-Belsen por 3 horas, tremendo antes de finalmente aceitar que eram reais. Nós não sabíamos. Tornou-se uma frase repetida como uma oração. Nós não sabíamos sobre os campos, mas algumas delas sabiam, ou tinham escolhido não saber, ou sabiam e decidiram que não era da sua conta. A culpa instalou-se sobre os barracões como a umidade pesada, inescapável, exaustiva. Os soldados negros nunca lhes deram sermões sobre isso. Nunca se vangloriaram. Simplesmente existiam, cumprindo os seus deveres com uma dignidade silenciosa que servia como a sua própria lição. Estes homens, que tinham todos os motivos para odiar por causa da ideologia racial da Alemanha, por causa do próprio racismo da América, escolheram, em vez disso, uma espécie de compaixão profissional. Numa noite no final de maio, uma terrível tempestade varreu a Louisiana. Trovões como fogo de artilharia, relâmpagos que tornavam o mundo branco. Chuva tão pesada que parecia que o céu estava esvaziando todo o seu conteúdo de uma só vez. Os barracões vazavam. Mulheres encolhiam-se nos seus beliches, algumas choramingando, lembrando-se de ataques aéreos. Os guardas negros vieram através da tempestade, verificando cada barracão, movendo mulheres para edifícios mais secos, trazendo cobertores e café quente. O sargento Wilson encontrou Greta sentada sozinha na escuridão, tremendo. "Lembra-te da guerra?", perguntou ele gentilmente. Ela assentiu, incapaz de falar. Ele sentou-se a uma distância respeitosa. "É apenas uma tempestade. Você está segura aqui." "Por quê?" A palavra explodiu dela. "Por que você se importa se estamos seguras? Nós éramos seus inimigos. Acreditávamos em coisas terríveis sobre vocês. Por que não nos deixam simplesmente sofrer?" Wilson ficou quieto por um longo tempo, a chuva martelando no telhado. O mundo lá fora, perdido em escuridão e água. Finalmente, ele disse, "porque alguém tem de parar o ciclo. Alguém tem de escolher diferente. Talvez essa seja a única maneira de algo disto melhorar." Greta chorou então. Chorou realmente pela primeira vez desde a sua captura. Não por medo ou exaustão, mas pela dor de compreender o quão profundamente tinha sido enganada, quanto tinha sido perdido a serviço de mentiras. Wilson ficou sentado com ela até a tempestade passar. Em junho, a Cruz Vermelha estabeleceu o serviço de correio de e para a Alemanha. As mulheres podiam escrever para casa, enviar notícias de que estavam vivas. As cartas que receberam de volta pintavam um quadro de devastação, cidades destruídas, famílias dispersas, fome generalizada, a economia colapsada e milhões de refugiados inundando o oeste, fugindo do avanço soviético. Histórias do que estava acontecendo na zona de ocupação soviética faziam o calor da Louisiana parecer misericórdia. A carta da irmã de Greta, de Hamburgo, descrevia comer grama para sobreviver, prostituir-se para soldados britânicos por uma lata de feijão, ver crianças morrerem de disenteria nas ruas. A carta terminava: "Você tem sorte de estar na América. Pelo menos os americanos são humanos." Isso criou uma estranha inversão psicológica. As mulheres no Campo Concórdia comiam 3 refeições por dia, dormiam em camas, recebiam cuidados médicos, estavam mais seguras e saudáveis do que as suas famílias em casa. Ser prisioneira de guerra na América era melhor do que ser livre na Alemanha. A culpa desta compreensão era quase insuportável. Algumas mulheres, como Frau Kessler, agarravam-se à velha ideologia, insistindo que tudo aquilo era temporário, que a Alemanha se ergueria novamente, que os judeus tinham merecido o que aconteceu, mas a sua voz tornava-se menor a cada semana.
abafada pelas evidências, pela realidade, pelo simples fato de que o mundo em que ela acreditara era cinza. A maioria das mulheres passou por uma transformação diferente. Começaram a fazer perguntas, a aprender, a reconsiderar tudo o que lhes tinha sido ensinado. O campo tinha um jornal em língua alemã criado por prisioneiros de outros campos, com artigos discutindo desnazificação, democracia, reconstrução. As mulheres liam esses jornais obsessivamente, discutindo até tarde da noite sobre o que a Alemanha deveria tornar-se. E sempre os guardas negros estavam presentes. Contradições vivas à ideologia nazista. Prova de que a propaganda era veneno. Em julho, algo notável aconteceu. Um grupo de soldados negros no campo formou uma banda de jazz. Tinha um saxofonista chamado Leon Davis, que conseguia fazer o seu instrumento soar como se estivesse chorando, rindo ou rezando. Tudo ao mesmo tempo. Um pianista chamado Thomas Reed, cujos dedos se moviam sobre as teclas como água. Um baterista que mantinha o tempo como um batimento cardíaco. Eles apresentaram-se na praça do campo, numa noite de sábado. Quando o calor finalmente cedeu e o céu ficou roxo e dourado, as mulheres alemãs foram convidadas a assistir. No início, sentaram-se rigidamente nos bancos fornecidos, incertas do que esperar. A música começou. Algo acelerado, cheio de metais e ritmo, notas caindo umas sobre as outras num caos alegre. Depois, mudou para algo mais lento, mais triste. Uma melodia que parecia conter toda a tristeza do mundo transformada em beleza. Greta observou Leon Davis tocar. Os seus olhos fechados, suor no rosto, todo o seu ser focado na música. Ela já tinha ouvido jazz antes em filmes de propaganda, onde era apresentado como ruído degenerado, evidência de decadência cultural. Mas isto não era ruído, isto era arte, complexa e sofisticada, exigindo incrível habilidade e sentimento. Esta era música criada por pessoas que o Reich tinha declarado subhumanas. A dissonância cognitiva era total e completa. Algumas das mulheres mais jovens começaram a balançar levemente ao ritmo. Lisa Muller estava chorando abertamente. Embora não conseguisse explicar o porquê, a música parecia ir além da linguagem, além da ideologia, direto a algo fundamental sobre ser humano. Quando o concerto terminou, as mulheres aplaudiram hesitantemente no início. Depois, genuinamente, Leon Davis abriu os olhos, viu-as aplaudindo e assentiu levemente, sem sorriso, sem grande gesto, apenas reconhecimento. Naquela noite, mais de uma dúzia de mulheres escreveram nos seus diários sobre o concerto. Greta escreveu: "Hoje ouvi a música de pessoas que fomos ensinadas a desprezar. Foi mais bonito do que qualquer coisa que ouvi em Berlim. O que isso significa? O que qualquer coisa disso significa? Agosto trouxe notícias de Hiroshima e Nagasaki, da rendição do Japão. Do fim da guerra, finalmente e verdadeiramente, no Campo Concórdia, isso significava incerteza. O que aconteceria com as prisioneiras alemãs agora? Seriam enviadas para casa, para as ruínas mantidas na América, julgadas por crimes de guerra. A ansiedade ondulou pelos barracões. Algumas mulheres esperavam ficar, com medo do que as esperava na Alemanha. Outras queriam desesperadamente voltar. Apesar de tudo, para encontrar a família, para começar a reconstruir. O capitão Reis convocou uma assembleia na praça do campo. Ele ficou numa plataforma, o sol brutal acima, o seu uniforme mostrando manchas escuras de suor. As mulheres ficaram em formação, esperando. A guerra acabou, disse ele, e o tradutor verteu as suas palavras para o alemão. Vocês serão repatriadas nos próximos meses. O processo levará tempo. Até lá, as operações do campo continuam como antes. Ele fez uma pausa, olhando para as mulheres reunidas. Quero que entendam uma coisa. Quando voltarem para a Alemanha, contarão às pessoas sobre o tempo que passaram aqui. Alguns não acreditarão em vocês. Alguns dirão que estão mentindo ou que sofreram lavagem cerebral.
Mas eu preciso que contem a verdade de qualquer maneira. As mulheres ouviram. Em silêncio, digam-lhes que soldados negros vos guardaram e não vos feriram. Digam-lhes que a América, com todas as suas falhas, e Deus sabe que temos muitas, ainda escolheu tratar-vos com dignidade humana básica. Digam-lhes que a ideologia que vos trouxe aqui foi construída sobre mentiras. Digam-lhes que raças diferentes podem viver juntas, trabalhar juntas, até fazer música juntas. A voz dele ficou mais forte. O vosso governo tentou exterminar povos inteiros, milhões mortos em campos, em câmaras de gás, em valas comuns. É isso que acontece quando se acredita que alguns humanos são menos que outros. É isso que acontece quando se deixa o ódio guiar a política. O silêncio era absoluto, até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Estamos enviando-vos para casa para reconstruir. Não reconstruam o mesmo mundo. Construam algo melhor. Construam algo que reconheça a humanidade em cada pessoa, independentemente da cor, religião ou origem. Essa é a única maneira de tudo isto importar. Essa é a única maneira de aqueles milhões não terem morrido em vão. O capitão Reis desceu da plataforma. A assembleia foi dispensada. Naquela noite, Greta procurou o sargento Wilson. Encontrou-o sentado sob o pinheiro habitual, fumando um cigarro, observando os vagalumes começarem a sua dança noturna. Preciso te dizer uma coisa, disse ela num inglês cuidadoso. Ele apontou para o banco. Ela sentou-se, procurando as palavras. Quando eu estava na Alemanha, eu sabia sobre os campos, não tudo, mas alguma coisa. Eu sabia que os judeus estavam sendo enviados embora. Eu sabia que não estavam voltando. Disse a mim mesma que não era da minha conta. Disse a mim mesma que o governo devia ter razões. Contei a mim mesma muitas mentiras para evitar encarar a verdade. Ela fez uma pausa, as lágrimas começando a cair. E eu acreditei no que diziam sobre os negros. Acreditei que vocês eram inferiores, perigosos, não totalmente humanos. Acreditei nisso facilmente porque me fazia sentir superior, porque me dava alguém para desprezar. Wilson ouvia, o rosto ilegível. Não posso desfazer o que acreditei. Não posso desfazer o que o meu país fez. Mas quero que saiba que eu vejo agora. Vejo o que fomos, o que eu fui. E estou mais envergonhada do que tenho palavras para expressar. O silêncio estendeu-se. Um vagalume pousou no banco entre eles, pulsando a sua luz fria, depois voou para a escuridão. O ódio é fácil, disse Wilson. Finalmente. É a emoção mais preguiçosa que existe. Você apenas aponta para alguém diferente e culpa-o por tudo de errado na sua vida. Não precisa pensar, não precisa questionar, não precisa olhar para as suas próprias falhas. Ele tragou o cigarro, a brasa brilhando. O amor é mais difícil. O respeito é mais difícil. Ver a humanidade em todos, mesmo em pessoas que não se parecem com você, isso dá trabalho. Isso exige coragem. Você me perdoa? Perguntou Greta. A voz apenas um sussurro. Wilson olhou-a diretamente. Isso não cabe a mim decidir. As pessoas que morreram naqueles campos, aquelas que sofreram sob o seu governo, são elas de quem você precisa de perdão e a maioria delas já se foi. Então, o que eu faço, você vive de forma diferente. Você ensina diferente. Quando for para casa e as pessoas começarem a falar sobre os velhos modos, as velhas crenças, você fala, você diz não. Você diz, eu vi outro caminho e é melhor. Você torna-se o tipo de pessoa que teria escondido os judeus no sótão em vez de fingir não notar. Ele levantou-se para sair. Depois parou. Você me perguntou uma vez por que não vos deixamos simplesmente sofrer. É porque acreditamos que as pessoas podem mudar. Acreditamos que vocês podem aprender. Acreditamos que, mesmo depois de tudo, ainda há uma chance de construir algo melhor. Não nos façam estar errados sobre isso. A repatriação começou em outubro. Grupos de mulheres foram processados. Receberam documentação.
foram carregados em caminhões de volta a Nova Orleans, depois em navios rumo à Europa. O grupo de Greta estava agendado para o início de novembro. Os últimos dias no Campo Concórdia pareceram estranhos. As mulheres vagavam pelo complexo tentando memorizá-lo, compreendendo que estavam prestes a deixar a segurança pelo caos. A Alemanha era uma nação destruída, ocupada por potências estrangeiras. As suas cidades em escombros, a sua economia colapsada, o seu futuro incerto. Na última noite, muitos dos guardas e prisioneiras reuniram-se na praça do campo. Não houve cerimônia oficial, apenas pessoas a despedirem-se. Algumas mulheres apertaram as mãos dos seus guardas. Algumas abraçaram-se. A maioria simplesmente assentiu, reconhecendo o que se passara entre eles. Lisa Muller aproximou-se do soldado Marcus Brown, o soldado que lhe ensinara beisebol. Ela tinha aprendido inglês suficiente para dizer: "Obrigada por me mostrar bondade." Ele sorriu. "Cuide-se lá. Construa algo bom." Greta encontrou o sargento Wilson uma última vez. Ficaram sob o pinheiro onde tinham conversado tantas vezes. Vagalumes iniciando a sua dança. A noite da Louisiana tornando-se suave e roxa. "Vou lembrar-me deste lugar", disse ela. "Vou lembrar-me do que me ensinou." "Lembra-se do que aprendeu", corrigiu ele gentilmente. "Eu apenas fui testemunha enquanto você descobria sozinha. Você vai se lembrar de mim." Ele considerou: "Vou lembrar-me de que as pessoas podem mudar. E mesmo depois de tudo, há esperança. É isso que vou carregar." Apertaram as mãos formalmente. O gesto carregando um peso além da sua simplicidade. Na manhã seguinte, os caminhões chegaram antes do amanhecer. As mulheres carregaram os seus poucos pertences, algumas roupas, cartas de casa e diários cheios de observações que teriam sido impossíveis de imaginar um ano antes. Saíram pelos portões do campo, passando pelas torres de vigia, passando pelas cercas de arame que as tinham prendido. O capitão Reis estava nos portões, prestando continência enquanto passavam. Um pequeno gesto, mas significativo respeito oferecido até a inimigos derrotados. O navio de volta à Europa levava 600 prisioneiros de guerra alemães, homens e mulheres de vários campos. Durante a travessia, contaram histórias, compararam experiências, tentaram preparar-se para o que os esperava. Alguns homens tinham estado em campos onde a brutalidade era comum, onde os guardas eram cruéis, onde as condições eram duras. Estavam amargurados, inalterados, prontos para ressuscitar a velha ideologia assim que possível. Mas as mulheres do Campo Concórdia contaram histórias diferentes, histórias de soldados negros que as tinham tratado com dignidade, histórias de serem alimentadas, alojadas, respeitadas, histórias de aprender que tudo o que lhes tinha sido ensinado era mentira. Alguns dos homens não acreditaram nelas. Chamaram-nas de traidoras. Sofreram lavagem cerebral, fracas. Mas outros ouviram, pensativos, talvez começando a sua própria reconsideração. Greta estava no parapeito do navio, enquanto a costa da França aparecia, cinzenta e fria sob os céus de novembro. Ao lado dela, Lisa Muller tremia no seu casaco fino. "Você está com medo?" perguntou Lisa. "Sim, mas não do que eu tinha medo antes." "O que você quer dizer?" Greta observou a linha costeira aproximar-se. "Antes, eu tinha medo da punição, do sofrimento, da morte. Agora tenho medo de não ser forte o suficiente para viver de forma diferente, de que irei para casa e os velhos modos serão mais fáceis, e eu cairei neles novamente. Então nós ajudamos-nos umas às outras", disse Lisa. "Lembramos-nos juntas. Lembramos umas às outras o que aprendemos." O navio atracou em Cherbourg, o mesmo porto onde a jornada tinha começado. Mas elas eram mulheres diferentes agora. Tinham cruzado um oceano, vivido entre pessoas que tinham sido ensinadas a temer e odiar, e aprendido que a humanidade podia sobreviver até a pior ideologia. Nos anos após a guerra,
Greta Hoffmann tornou-se professora em Hamburgo, ela ensinava história, mas não a versão higienizada. Ensinava sobre os campos, sobre os crimes de guerra, sobre o que acontece quando o ódio se torna política. E contava aos seus alunos sobre a Louisiana, sobre soldados negros que guardavam prisioneiros alemães com dignidade, sobre aprender que raça não significava nada comparado ao caráter. Alguns pais reclamaram. Alguns chamaram-na de traidora, mas outros ouviram. E lentamente, a próxima geração começou a aprender lições diferentes das que os seus pais tinham aprendido. Lisa Muller casou-se com um soldado americano que conheceu durante a ocupação e mudou-se para a Geórgia. Ela morava a 3 ruas da família do sargento James Wilson. Os seus filhos brincavam juntos. Quando velhos vizinhos na Alemanha escreviam perguntando como ela podia viver entre pessoas negras, ela escrevia de volta: porque eles são apenas pessoas. Porque tudo o que nos foi ensinado era mentira. Porque não existe raça superior. Existe apenas a raça humana. O capitão Robert Hayes continuou servindo no exército, lutando na Coreia. Eventualmente aposentando-se como coronel, ele nunca falou publicamente sobre o seu tempo comandando campos de prisioneiros, mas guardou cartas de algumas das mulheres alemãs, cartas agradecendo-lhe, cartas descrevendo as suas novas vidas, cartas provando que as pessoas podiam mudar. O sargento Wilson voltou para a Geórgia e tornou-se professor de escola, depois diretor, depois ativista dos direitos civis durante a década de 1960. Quando lhe perguntavam o que lhe dava fé de que os corações podiam mudar, que o racismo podia ser derrotado, ele contava a história das mulheres alemãs num campo na Louisiana que aprenderam a ver além da propaganda. Para a humanidade, o que aconteceu no Campo Concórdia e lugares como ele não foi amplamente conhecido por décadas, não se encaixava em narrativas confortáveis, era demasiado complexo, demasiado matizado, demasiado em desacordo com histórias simples de bem contra o mal. Mas foi real. Prisioneiros de guerra alemães, incluindo mulheres, foram mantidos em campos por toda a América durante os anos finais da guerra. Muitos foram guardados por soldados negros, particularmente no Sul, onde a segregação racial significava que as tropas negras eram frequentemente designadas para deveres que comandantes brancos consideravam menos importantes, e esses encontros entre mulheres que tinham sido ensinadas que pessoas negras eram subhumanas e soldados que lhes mostraram dignidade, mesmo assim, tornaram-se uma pequena parte da desnazificação. Não o programa oficial de palestras e filmes, mas algo mais pessoal, a simples experiência de ter os seus preconceitos mais profundos contraditos pela realidade diária. Historiadores notaram mais tarde que prisioneiros alemães mantidos na América voltaram para casa com perspectivas complicadas. Tinham visto um país que era simultaneamente racista, as leis Jim Crow estavam em pleno vigor e mais equitativo do que a Alemanha nazista. Tinham experimentado a contradição de soldados negros que serviam uma nação que os oprimia, mas ainda assim, escolhiam a honra em vez da vingança. Essas experiências não criaram antirracistas instantaneamente, mas plantaram sementes de dúvida sobre a ideologia totalitária. Provaram que a propaganda podia ser superada pelo contato humano direto. Demonstraram que até inimigos podiam ser tratados com decência básica e que tal tratamento podia transformar a compreensão. O campo onde Greta Hoffmann passou 9 meses já não existe. Os barracões foram demolidos. A terra voltou a ser cultivada. Se visitasse o local hoje, veria apenas campos, talvez um marco histórico notando que um campo de prisioneiros de guerra esteve ali uma vez. Mas o impacto do que aconteceu naquele espaço ondula para frente. Cada aluno que Greta ensinou a encarar a verdade em vez de mentiras confortáveis, cada criança que Lisa criou para julgar as pessoas pelo caráter em vez da cor, cada pessoa que ouviu essas histórias e escolheu ver a humanidade em todos. As mulheres alemãs que encontraram soldados americanos negros pela primeira vez esperavam monstros, encontraram homens, esperavam crueldade, encontraram profissionalismo,
Esperavam confirmação dos seus preconceitos. Encontraram provas de que tudo o que acreditavam estava errado. E nessa lacuna, entre expectativa e realidade, algo extraordinário aconteceu. Não dramático, não cinematográfico, mas real. Pessoas mudaram de ideia. Pessoas aprenderam a ver de forma diferente. Pessoas escolheram construir as suas vidas sobre novos alicerces. Essa é a vitória silenciosa que nenhum exército pode alcançar. Essa é a transformação que acontece uma pessoa de cada vez. Uma conversa de cada vez. Um momento de reconhecimento de que o inimigo também é humano. No final, não foi o poderio militar americano que derrotou o nazismo nos corações daquelas mulheres. Não foram programas de reeducação ou palestras de desnazificação. Foi a simples experiência de serem tratadas com dignidade por pessoas que tinham sido ensinadas a desprezar. Essa é a lição que ecoa através das décadas. Essa é a verdade que sobrevive quando toda a propaganda é esquecida. Essa é a esperança que permanece quando tudo o resto foi destruído. A humanidade não é determinada por raça, nação ou ideologia. É escolhida diariamente em pequenos atos de decência. É provada pela forma como tratamos aqueles sobre quem temos poder. É construída por pessoas que, tendo todos os motivos para odiar, escolhem algo melhor em vez disso. As mulheres que deixaram o Campo Concórdia em novembro de 1945 levaram essa lição para casa com elas. De volta a uma nação destruída que precisava aprender lá mais do que qualquer outra coisa. Algumas compartilharam-na, algumas viveram-na, algumas passaram-na para filhos e netos, e em algum lugar nessa corrente de transformação, o mundo tornou-se ligeiramente melhor do que era. Não perfeito, não redimido, mas melhor.